Bom, pessoal, o objetivo aí da live é a gente falar então sobre o futuro do mercado contábil após o coronavírus, né? E a gente trouxe aí alguns convidados hoje para conversar com a gente. Então, vamos conversar com o Vinícius Roveda, que é CEO da Conta Azul, empresa aí pioneira no Brasil em tecnologia e para micro e pequenas empresas. Vai trazer a visão dele, a perspectiva de futuro. A Lúcia, né, é sócia e fundadora da CIS, da Diretrizes, dos Contadores Digitais, está se especializando cada vez mais em transformação digital, vem trazer a sua visão também para os contadores. E o Luan, que é sócio da Diretrizes, vai contar para a gente quais são os planos aí emergenciais que ele tem tomado dentro da equipe, dentro da empresa, com os clientes, tá legal? Lúcia, quer fazer algum comentário aí para a gente começar? Posso já fazer a pergunta? Não, vamos fazer um comentário sim. A Vamos, né? Lúcia sem comentar não dá. Não dá, né? Não. Primeiro, eu quero agradecer muito o Vinícius, porque a gente sabe o tempo dele, que é muito corrido mesmo, e a gente sabe o tamanho da empresa dele, digamos, nos dá a honra de estar aqui conosco hoje. E ele é uma das pessoas assim que eu admiro muito, tá? O fato de ele revolucionou. Eu digo que o Vinícius foi a Conta Azul foram assim os revolucionários da questão do mercado contábil no Brasil, porque nós vivíamos numa zona de conforto e de repente vieram eles e mexeram e mostraram que o mundo ia ser diferente, tá? Então eu tenho assim uma admiração muito grande por ele, pela jovem, por ser tão jovem e já estar aí fazendo história, não só na contabilidade, mas nos negócios digitais do Brasil. Obrigada, Vinícius, e é tudo contigo agora. Você é o nosso convidado e estamos aqui para te ouvir. Legal? Bacana. Bom, obrigado, gente, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Momento ímpar da humanidade, né? Acho que tenho certeza que tudo que está acontecendo aqui vão ficar nos livros de história e a gente vai aprender muito e todos nós sairemos mais fortes de tudo isso. Obrigado, Joyce. Obrigado, Lúcia, pelos comentários todos aí. Fico até lisonjeado em saber que você pensa isso do que a gente está construindo aqui, até porque a Lúcia e todo o time participaram e acompanharam toda a evolução que a gente teve também, então fazem parte da nossa história também. Legal. Joyce, agora contigo. A gente vai fazer um bate-papo hoje só para falar sobre o futuro do mercado contábil mesmo. E para a gente começar, Vini, a gente vai começar contigo, para que você fale mesmo a tua visão, né, do futuro dos negócios, né, após o coronavírus. Qual o caminho que você vê, principalmente nessa era digital das empresas, né? Qual é a tua expectativa aí de futuro após isso, né? Bacana. Bom, uma breve introdução. Nós, como Conta Azul, começamos em 2012. Nosso grande propósito é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. A gente acredita nisso. A gente acredita que o empreendedorismo tem a capacidade de transformar qualquer país. No Brasil não é diferente, né? Por essa razão, nós lutamos muito forte pelo sucesso das pequenas empresas, seja construindo tecnologia, mas tentando ajudar elas a tomarem as melhores decisões, a seguir em frente, crescerem. E um dos papéis, obviamente, além da tecnologia que a gente constrói, é mudar a relação que essas pequenas empresas têm, principalmente com seus contadores, porque nós acreditamos que o contador ele tem um papel fundamental na sociedade. Nós falamos que os contadores devem ser os heróis dos seus clientes. Nem todos ainda estão atuando assim, mas muitos já estão. E a gente sabe que o contador ele tem muito para ajudar, principalmente no desafio natural, sem falar do ponto de vista de crise momentânea que a gente enfrenta, nos desafios do dia a dia dessas pequenas empresas, se tornando de verdade um parceiro estratégico. Por essa razão, a gente acaba construindo muito produto, tanto para a pequena empresa quanto para o escritório contábil também, basicamente com o objetivo de transformar a relação entre os dois, né? Então, o contador e seus clientes, essa relação se tornar muito mais digital e com muito menos trabalho manual, zero trabalho manual, para que o contador consiga de verdade atuar na sua plenitude, né? Colocar o maior ativo que ele tem em prática, que é o conhecimento, que de verdade muitas pequenas empresas precisam, especialmente nesse momento que a gente vive. Mas vamos lá, pela pergunta da Joyce, o que a gente está vendo é o seguinte, né? Então, é um momento diferente para todos, né? Eu acho que todo mundo está se adaptando no ponto de vista pessoal, como no ponto de vista de negócio, né? Nós da Conta Azul estamos há quase 3 semanas já com mais de 400 pessoas trabalhando
de casa, né? Então, nós conseguimos, foi duro nos primeiros dias a gente botar em prática toda a questão de infraestrutura necessária, mas por ser uma empresa de tecnologia, a gente conseguiu rapidamente atuar com um número muito grande de pessoas e posso falar para vocês que tudo está funcionando muito bem e basicamente, inclusive a produtividade, os relatos que a gente tem nas pesquisas diárias e semanais que a gente faz com todo o time, mostram que muitos estão com a percepção de que estão ainda muito mais produtivos, né? E nos perguntando se precisa de verdade voltar para o que estava antes, né? Então, acho que esse comportamento mostra um pouco de como a humanidade vai se comportar, né? Acho que de maneira muito clara eu vejo que o mundo não volta mais para o que existia antes dessa crise, né? O que a gente viveu até nas primeiras semanas de março é um mundo que provavelmente a gente não vê mais ao final dessa crise. Infelizmente, a gente não tem visibilidade de qual a profundidade, de qual o tempo que as coisas vão voltar ao normal, né? Eu vejo que vai ter um tempo ainda de bastante impacto. Esse tempo, basicamente, a gente acha abril, maio, junho vai ser bem impactante, mas depois disso a coisa não volta automaticamente para o ponto que estava antes. Deve ter uma curva de retorno que isso deve tomar um tempo, né? Então, acho que isso é o suficiente para a gente entender que os nossos negócios precisam estar adaptados para esse novo cenário. Então, acho que o ponto que eu trago de destaque aqui, eu trouxe alguns pontos, mas primeiro a própria adaptação das pessoas, do mundo, né? Então, acho que a gente está tendo uma experiência diferente, está tendo um nível de relacionamento diferente, valorizando coisas diferentes nesse momento, e isso vai mudar como a gente se comporta. Mas um fator chave de toda essa mudança, que era uma coisa muito importante antes e se torna ainda muito mais relevante depois, no pós-crise, é a tecnologia. A tecnologia, ela com certeza vai ser algo que já era muito importante, fundamental, mas no ponto de vista estratégico de qualquer negócio, não são empresas de tecnologia, eu sou até pouco contra quando a gente fala, não, essa empresa é uma empresa de tecnologia. Eu acho que a tecnologia é uma peça fundamental de qualquer empresa. Tá? Se a tecnologia não for encarada de maneira estratégica, você não tiver, no ponto de vista estratégico, um direcionamento e objetivos ligados e conectados à tecnologia, a chance de sucesso é menor. Isso antes de crise e durante e depois ainda vai ser muito mais relevante, né? Então, um outro ponto de vista é a eficiência e a gestão dos negócios mudam completamente. Eu acho que queira ou não queira tem um impacto econômico e que vai trazer um ajuste, uma correção de mercado, e basicamente faz com que as empresas todas tenham que ter uma preocupação muito maior com a gestão financeira, uma preocupação muito maior com a eficiência, né? Então, acho que tem alguns pontos que eu queria trabalhar em cima disso e hoje aqui com vocês, mas especificamente com relação ao mercado contábil, o que eu vejo é o seguinte, né? A gente tem a oportunidade de conviver com milhares de escritórios contábeis no Brasil inteiro, em todos os estados, do Acre ao Rio Grande do Sul, de todos os estados mesmo, né? Então, a gente observa de maneira muito clara, no ponto de vista tecnológico e nesse papel consultivo, o impacto que alguns escritórios sofreram enquanto estão, nesse momento, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, sofrendo mais ou menos. E o que a gente vê é que, primeiro, antes de entrar no aspecto do que está acontecendo, eu tenho certeza que crise tem início, meio e fim. Então, de verdade, eu acho que tem uma seleção natural. Obviamente, quem não está muito preparado pode ficar e deve ficar pelo caminho, né? Mas todos que sobram saem mais fortes, mais preparados. E o que a gente vê nesse ponto, tem muito escritório contábil que, antes da crise, esse tema de contabilidade digital, a necessidade de uma relação com a tecnologia pelos escritórios contábeis muito mais importante, até pelo ponto de vista de mudança de padrão de consumo mesmo dos clientes e no ponto de vista de produtividade, né? Muitos escritórios já tomaram essa decisão alguns anos atrás, né? E a gente ficou observando que quem tomou essa decisão, que fez essa transformação digital com o tempo que tinha, que era o passo a passo permitia ser um pouco mais lento, né, mas que fez a transformação digital, seja com os funcionários do escritório ou com a relação com os clientes, né, entrou na crise primariamente já sentindo menos impacto no ponto de vista operacional, né, porque rapidamente conseguiu colocar seus times, foi obrigado, porque passaram-se muitas semanas não sendo uma atividade essencial, caracterizada pelos decretos, então tiveram que colocar seus times em casa, né? Então, no ponto de vista operacional, rapidamente conseguiram manter o escritório funcionando pelo ponto de vista de ter uma tecnologia adequada
que permite esse tipo de comportamento, mas não só no ponto de vista da transformação digital dentro do escritório, com relação aos clientes também, né? Então, todo o processo de receber documento, o fluxo já estava automatizado, sem papel, sem muito trabalho manual. Então, basicamente, o lado operacional do escritório acabou navegando muito bem. Então, isso me chamou bastante atenção. E no ponto de vista de gestão financeira, o aspecto do contador herói, o contador que de verdade trabalha de maneira consultiva, o que acontece é que eu entendo que a carteira de clientes de qualquer contador, assim como os nossos clientes, pequenas empresas também, e eu sempre falo que o Conta Azul tem esse elemento de propósito com o mercado contábil que eu admiro demais, assim, o trabalho do contador, e porque o elemento de propósito é o meu propósito pessoal, o meu propósito como fundador de Conta Azul também é o mesmo do mercado contábil. Então, todos que estavam trabalhando nesse ponto de vista consultivo, a gente entende que quem fez bem esse trabalho fica com a saúde da sua carteira melhor, né? O que significa? É como se fosse aquela planta, você colhe a flor da planta se você adubou ela, se você regou ela, né? Se ela tomou sol, a quantidade de água ideal, então ela chega no momento que você colhe os frutos. Então, quem cuidou da carteira de clientes, atuando de maneira consultiva, conseguindo acompanhar o lado da gestão financeira dos clientes, naturalmente começou a entender mais o lado do negócio do cliente, conseguiu adequar melhor os segmentos que deveria priorizar, trouxe mais clientes desses segmentos, manteve o trabalho de orientação financeira com certa proximidade. Então, chega no momento de crise, no momento que, numa forma onde o lado operacional do escritório funciona bem, os clientes estão mais saudáveis e os funcionários do escritório conhecem tão bem os clientes que, de maneira muito rápida, começaram já a atuar de maneira consultiva, porque primeiro, tinham acesso ao financeiro, e segundo, conseguiam também já entender do business do cliente, então ajudaram os clientes a tomar e construir os planos de ação, dado o momento crítico, onde decisões rápidas precisam ser tomadas, do ponto de vista de proteção de caixa, já conseguiram apoiar. Então, nesse momento, sofrem menos, continuam sofrendo, obviamente, mas muito menos com pressão de honorário, no ponto de vista de ter o cliente questionando o trabalho, tentando reduzir, porque o cliente já enxerga esse perfil de contador como uma peça fundamental, inclusive, para a construção dos planos de proteção de caixa e sobrevivência no momento de crise, mas até também com relação à possibilidade de apoio do contador com relação ao acesso às medidas que o governo trouxe e tudo mais. Então, no ponto de vista da pergunta da Joyce, o que eu enxergo é que, pós-crise, a gente vai ter algum cenário onde, infelizmente, alguns escritórios contábeis que têm muita dificuldade em se mover para a transformação digital necessária, que eu acho que quem teve o tempo antes fez de uma velocidade muito mais tranquila, mas a partir de agora, quem está vivendo agora esse momento, quem virá viver os próximos capítulos e o pós-crise, não vai ter esse tempo, então os passos vão ter que ser mais largos, né? As etapas que existiam antes vão ter que ser aceleradas, né? Então a transformação digital não é mais uma questão de, putz, será que eu vou? Acho que isso muda completamente. Você tem que estar utilizando tecnologia para rodar para a relação com os clientes. Então, o que a gente vê é que essa aceleração da transformação vai aumentar. Então, do ponto de vista de quem não se adequar a isso, vai ter muito mais concorrentes atuando assim, e essa dificuldade em competir pelo nível de produtividade dos escritórios que já estão utilizando tecnologia mais avançada, tecnologia em nuvem, não dá para comparar com o modelo tradicional, e também pelo ponto de vista do cliente, na capacidade de oferecer serviços mais consultivos, de acompanhar o lado financeiro do cliente. Então, eu vejo também que tem que observar no pós-crise muito bem a segmentação, né? Porque a gente vê, por exemplo, o setor de viagens, eventos, comércio, saúde, mercado imobiliário. Então, são segmentos que estão sendo muito afetados e são afetados muito mais por esse momento. Então, acho que a gente tem que ver como é que esses segmentos vão se comportar no pós-crise, né? Então, provavelmente, todos esses segmentos que sobrevivem vão pensar muito mais em como reinventar os seus modelos de negócio. O momento de crise é um momento também de oportunidade, né? Então, assim, infelizmente, muitos vão sofrer, muitos vão ficar pelo caminho, mas quem acaba sobrevivendo
se reinventa, né? Então, tem muita oportunidade do lado de vista do escritório contábil, inclusive, uma das coisas que eu aposto muito é o BPO financeiro, é a possibilidade do contador terceirizar, oferecer o serviço de terceirização para os seus clientes, da gestão financeira. É uma economia para o cliente, é um serviço que consegue ser feito num nível de qualidade muito maior do que ele contratar alguém para cuidar do financeiro dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é uma tendência, as empresas devem contratar mais a terceirização do financeiro, né? Até porque a gestão financeira vai se tornar algo muito mais relevante, mais importante para todas as empresas, em todos os segmentos. Então, vai ter que subir o nível disso. Eu acho que o contador tem condição de oferecer um serviço mais avançado do que ele contratar uma pessoa para trabalhar dentro da empresa. A própria relação do espaço físico do escritório, né? Muitos escritórios contábeis, empreendedores do mercado contábil que eu tenho relação, estão se questionando, cara, funcionou. Será que eu preciso de todo esse espaço aqui para mim, esse custo todo aqui para mim rodar a minha operação? Será que meus funcionários não podem estar mais na rua, mais próximo dos clientes, trabalhando de casa e fazendo o trabalho da mesma forma, ainda mais produtivos e impactando mais o cliente, né? Então, acho que, como eu falei, tem vários pontos aí que eu coloquei, mas, de maneira geral, eu tenho certeza que o futuro que eu vejo ele é muito animador, né? Porque, de verdade, eu acho que a gente vai ter todo o mercado contábil atuando de maneira mais consultiva, sendo o herói de verdade dos seus clientes. O mercado, as pequenas empresas, os empresários de maneira geral, vendo o contador com outro ângulo, né, ainda como sendo muito mais fundamentais, muita oportunidade de serviço inovador do lado do escritório contábil também acontecendo. Então, isso significa, na prática, mais receita para o escritório contábil, mais produtividade, ou seja, você vai ter uma operação talvez mais enxuta no ponto de vista de custos e muito mais lucrativa e com clientes muito mais felizes. Eu acho que essa é a grande oportunidade que o mercado contábil vive e que todos nós aqui estamos juntos para se ajudar a acelerar ao máximo para que tudo isso aconteça. Legal, Vinícius. Muito obrigada aí pela tua visão. Acho que é bem pertinente os comentários que você fez. A gente vem encarando isso com os nossos clientes todos os dias também. Principalmente quando se trata em orçamento e fluxo de caixa, eu acho que todo mundo vai repensar, né? As empresas e tal, porque às vezes não é por falta de faturamento nem nada, é uma organização mesmo, né? A organização financeira é o que eu falo para os clientes, é um momento do cliente repensar, né? Ele estaria passando menos trabalho se tivesse pensado um pouco melhor nisso, né? Então, realmente é o momento de se reinventar, olhar para o mercado, o que vai estar mudando, esse é o caminho mesmo. Lúcia, tu quer fazer algum comentário agora sobre o mercado contábil? Eu vou para o Luan ali para a gente já falar o plano de ação. Acho que eu queria fazer obrigada, Vinícius, pelas palavras, acho que sempre muito inteligentes. E eu só queria entender um pouquinho de ti, assim, também, tá? Porque, para quem está estudando muito essa questão da transformação digital, e o que é essa transformação digital, digamos assim, estamos olhando uma questão antes coronavírus, né? Que, na verdade, as pessoas não entendiam o que ainda não entende, o que é isso, assim, todo mundo fala em se transformar, transformação digital. Como é que a gente pode se colocar de uma maneira mais, como é que pode ser mais didática, colocar o que seria essa transformação? Porque hoje, pelos grandes estrategistas e os papas aí da transformação, que eu gosto muito do Silvio Meira, do Ricardo Capra, do Salim Ismail, que eu acho que você já viu o livro dele, As Organizações Exponenciais. Então, eles dizem que nós estamos na era da velocidade. Nós estamos numa era de velocidade, a velocidade da tecnologia, ela está muito rápida, ela está evoluindo de uma maneira muito rápida. Se tratando, digamos assim, até as empresas, elas estão, tudo está exponencial, empresas e tudo crescimento exponencial, mas nós seres humanos ainda, tá? Eu trago isso para nós contadores, nós continuamos a pensar de forma linear, tá? Linear. Então, o mundo está exponencial e nós continuamos a trabalhar, digamos, a pensar de uma forma linear. Você acha que essa questão do coronavírus agora veio para dar uma acelerada nesse processo? Porque pelo que a gente estava fazendo, nós já estávamos nos preparando para a nossa empresa, Diretrizes e Assis, para o ano de 2023 e 2025. Mas, de repente, agora a gente viu que o do ano de 2023, que ia acontecer lá em 2023, aconteceu tudo agora.
Em uma semana aconteceu isso, atropelou e veio isso. Quer dizer, a impressão é que nós tivemos 3 anos, fizemos 3 anos em uma semana. Você tem essa percepção? Está certo? O que tu tem a dizer sobre isso, Vinícius? Acho que eu posso afirmar, né? Eu acho que toda essa questão aqui acelera muito tudo que diz respeito à inovação, transformação. Então, acho que se for analisar as startups de tecnologia, já adotavam um modus operandi que já acontece há alguns anos. Começou isso lá no Vale do Silício, hoje aqui no Brasil já está bem difundido. No aspecto de aprender rápido, testar rápido, ajustar seus modelos de negócio, não planejar tanto. Então, às vezes, a gente fica pensando muito e acaba partindo pouco para ação. Então, acho que quando você quer inovar, você quer aprender rápido, acho que tem que ter um mindset. Então, eu quero aprender, estou disposto a errar, e errar é bom, porque eu aprendo. Então, acho que essa é uma questão. As pessoas hoje aqui no Brasil têm uma cultura que está mudando isso bastante. Eu acho que nesse momento deve acelerar bastante. O errar tem a ver, principalmente quando se fala de negócio, pô, eu fracassei. Então, pô, do ponto de vista até se eu tenho minha empresa e minha empresa fracassa, não dá certo, pô, eu como pessoa não fracassei. Talvez esse sonho, esse projeto que eu tinha não deu certo, mas eu tenho ainda toda a capacidade de construir algo novo, diferente, e se eu tiver com essa postura de que eu aprendi com os erros, cada vez que eu tentar de novo, eu vou acertar mais. Então, acho que esse ciclo já estava acontecendo com empresas de tecnologia numa certa velocidade, mas eu acho que o errado é pensar que isso só acontece em tecnologia. Eu acho que isso é um novo mindset de gestão para todas as empresas. Então, acho que nesse momento, quando a gente fala de inovação, de transformação digital, eu acho que essas palavras podem assustar um pouco mais, mas na minha opinião, é uma postura. Tipo, eu quero mudar, eu quero fazer melhor, eu quero escutar os meus clientes. Nesse momento é muito mais olhar para fora do que olhar para dentro. Então, acho que as pessoas naturalmente tentam ficar muito olhando para dentro, pensando como melhorar, como fazer melhor, talvez, o jeito que a empresa funciona. Só que, de verdade, a inovação vem quando você olha para fora. Quando você tem empatia, quando você tem a postura de sentar junto com o cliente, escutar o cliente e, de verdade, ver os problemas que ele está passando e tentar, aí sim, encontrar formas de resolver eles. Então, eu acho que dentro do mercado contábil, acho que está tendo já cada vez mais essa postura, né? E eu acho que agora é o momento de verdade mudar de maneira, vai acelerar muito tudo isso, né? Então, tanto escritórios que têm empreendedores contábeis por trás que já estão ficando com esse mindset, mas também muitos jovens que estão entrando e estão vendo oportunidade, porque eu acredito que é um segmento fundamental e cheio de oportunidade, né? O mercado contábil ele está se renovando, então tem muito jovem entrando, pensando em trazer novos inovação para o serviço contábil. Eu acho que no final a gente vai descobrir, principalmente, que toda a questão até então valorizada, né, esse trabalho de coletar informação, de processar, gerar as guias e fechar o balanço, o DRE, né, que era tão valorizado, não vai ser totalmente automatizado, né? Então, esse não vai ser mais, não é já uma vantagem competitiva, né? Então, a gente vê hoje já a possibilidade de você estar recebendo as informações em tempo real dos seus clientes, já tendo essa informação já contabilizado em tempo real. As plataformas de contabilidade em nuvem estão surgindo. A Conta Azul foi a pioneira que saiu, mas ainda todas elas estão em construção. Então, numa janela aí de 2 ou 3 anos, até a minha recomendação, não tenta mudar agora de software contábil, do X para o Y, do mercado tradicional, porque a nova geração de plataformas contábeis em nuvem estão entrando. Então, nos próximos 2, 3 anos, elas devem atingir uma plenitude, né? Então, isso significa que basicamente todo o trabalho operacional que existe hoje, do ponto de vista de calcular as guias, de fazer a contabilidade, fechar corretamente, vai ser automatizado, não vai ser mais uma vantagem, e o que resta é o que vem além disso, né? Quais são então os serviços que o contador deve oferecer, né? Quais são os pontos que o cliente precisa, né? E eu acho que o que o cliente precisa está muito no dia a dia do financeiro, né? Os problemas estão ali, do ponto de vista do modelo de negócio que ele tem, do ponto de vista do planejamento que ele fez, né? Como que ele está colocando as metas para o time, como é que ele está revisando o orçado realizado mês a mês. É isso que faz a diferença para o cliente. É isso que faz o cliente talvez ter sucesso muito maior com relação ao concorrente dele. Então, se isso tiver atrelado ao apoio do contador, eu acho que o contador tem totais condições de ajudar nisso. São esses serviços que vão acabar sendo diferencial. Vai ser muito difícil competir por questão hoje de compliance, né, do ponto de vista de obrigações.
porque isso tudo, numa janela de 2 anos, vai ser altamente digitalizado e automatizado. E não vai ser mais esse o trabalho dos escritórios contábeis, do contador. Obviamente tem a responsabilidade, tem o papel de olhar para tudo isso e certificar que está correto, né? Porque eu acho que, não estou dizendo que o trabalho acaba 100%, mas acho que o trabalho reduz 98% do que a gente está acostumado hoje. Basicamente, acho que o trabalho do contador vai ser muito mais olhar, ver se tem alguma coisa estranha, até porque muitos dos problemas que são enfrentados hoje de não ter uma contabilidade que diz a realidade é porque o trabalho de gestão financeira não foi bem feito, não foi bem cuidado. Então, considerando que o diferencial vai ser cuidar da gestão financeira do cliente, cuidar do planejamento da empresa do cliente, cuidar do ponto de vista estratégico, do modelo de negócio do cliente, toda a questão que é insumo para fechamento contábil, fiscal, folha, já vai estar bem cuidadinho. Então, a informação que chega, além de ser automatizado, já vai estar correta. Então, acho que é isso que eu vejo um pouco acontecendo lá na frente. Vejo tudo isso acelerando muito mais, porque, basicamente, muitos escritórios contábeis vão acelerar a adoção desse tipo de tecnologia devido a essa crise, e os clientes vão levar a gestão financeira muito mais a sério. Todos os empreendedores, todos os donos de negócio no Brasil, nesse momento, estão vendo o problema de não ter as informações financeiras disponíveis, tendo que tirar da cabeça, tomando várias ações, talvez erradas do ponto de vista de o que cortar e o que não cortar, e que podem significar o negócio dele estar vivo ou não depois da crise. Então, todos estão vendo a gestão financeira. Eu acho que o mercado contábil, atuando dessa forma, ele vai ser muito valorizado no pós-crise. Todas as empresas vão olhar para a gestão financeira de uma maneira diferente, vão olhar para a tecnologia de maneira diferente, do ponto de vista de não só de gestão financeira, mas também como vende. Acho que todos estão pensando em não depender mais das pessoas fisicamente comprar os produtos ou ter acesso aos serviços, né? Então, acho que muita gente está pensando em e-commerce, muita gente está pensando em se plugar nos marketplaces, como a Magazine Luiza, como a Amazon, que está vindo, Mercado Livre. Toda a questão de como as empresas vendem, como elas cuidam do caixa e da eficiência, vai ser altamente transformado, e acho que o papel do contador, inclusive, de ajudar essa transformação e colocar uma camada de excelência de gestão financeira para os clientes, essa é a grande oportunidade que eu vejo para o contador herói, para o contador pós-crise. Legal, Vinícius. Porque uma coisa que você falou ali, tá? E como eu venho, digamos, há 10 anos trabalhando, digamos, estudando esse mercado também, eu vi assim que a digitalização do fisco na SPED fiscal, digamos no SPED, o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, então o fisco ele já se digitalizou muito antes do contribuinte, né? Do contribuinte. E essa questão, digamos assim, quando é que deu que eu percebi que deu assim uma alavancada e uma exponencializada nas empresas de contabilidade, tá? Foi mais ou menos em 2013. Por quê? Até lá o fisco estava digitalizado, mas como nós não tínhamos acessos a plataformas nem sistemas de gestão financeiras, porque eram muito robustos, tá? Eram robustos e onerosos, então as pequenas empresas não tinham acesso a isso. E a partir de 2013 começou essa explosão, tá? De startups, e até a Conta Azul veio com um valor, digamos, com uma solução bem mais simplificada e com valor mais acessível. Foi nesse momento que eu vejo que por nós, tá, que nós conseguimos assim exponencializar nossa empresa, tá? Então é bem colocado que para mim assim é uma peça fundamental, digamos, para a gente poder dar tração e crescer no nosso negócio, tá? A base é uma gestão financeira do cliente agora, porque o fisco já está bem estruturado, né, com a questão digital, mas ainda a parte de operação da empresa não está. E o que vai ajudar também que a empresa se organize é um sistema financeiro, porque eu sempre digo, 80% da contabilidade é financeiro. Então, organizamos o cliente no financeiro, deixamos ele organizado no financeiro, ajudamos ele a crescer e aí depois também simplifica mais e nós podemos atender mais com menos também. Obrigada, Vinícius. Eu acho que agora a Joyce, que acho que eu coloco, né? Falando um pouquinho da escalabilidade, um tema até que me vem sempre, que os escritórios estão aprendendo agora um pouco mais sobre escalar, né? O Luan, em breve, ele vai fazer um comentário com a gente, mas é que ainda não se tem muita cultura nos escritórios. O atendimento ele é bastante pessoal ainda hoje nos escritórios, né? O cliente liga um para um, todo mundo está sofrendo muito em atender cliente por cliente,
E eu acho que o que eu aprendi muito em Conta Azul, startup, acho que a gente vai contribuir um pouco sobre isso também, é como escalar um pouco mais os atendimentos. E o que a gente tem falado é isso, né? O Lon vai comentar algumas ações que ele fez, mas acho que, Vinícius, pela tua experiência, né, empresa que cresce rápido, falar um pouco sobre escalabilidade nos atendimentos, como que os escritórios podem fazer isso, como que mede, o que que tem que olhar, né? Prestar atenção em como atender mais clientes de uma forma mais eficiente, né? Não, legal. Bom, eu acho que a experiência que a gente teve foi, hoje, a Conta Azul conta com próximo a 100 mil clientes. A gente tem um time que ele tem de atendimento a cliente que é praticamente um tamanho muito similar nos últimos 3 anos. A gente tem um volume aí que chega a cerca de 30 mil atendimentos por mês, né? E 98% de todos esses atendimentos são classificados em 5 níveis, em 5 estrelas, entre 4 ou 5. Então, a gente tem um valor, um princípio como empresa, que é a experiência UAU, né, onde basicamente diz que todo ponto de contato que exista ou possa existir com a Conta Azul precisa ser UAU, o cliente tem que falar UAU. Esse é um peso muito grande, a gente não acerta sempre, mas esse mindset está presente e é uma coisa que a gente prioriza muito e fala muito do ponto de vista de cultura do nosso negócio, né? Então, eu acho que quando a gente fala de escalabilidade, acho que a capacidade que a gente tem de entregar muito valor para os clientes, né? Entregar essa experiência uau, e esse custo de atender esses clientes é baixo, né? E tem ferramentas, né? Porque basicamente eu acho que parte do ponto de vista assim, né? O contador hoje que se ele automatiza todo o trabalho que é feito atualmente, né? Que consome 95% do tempo, ele acaba tendo esse 95% do tempo para cuidar dos clientes, né? Então acho que isso já é um primeiro ganho. Na medida que você, então, consiga ter uma relação, hoje eu consigo atender muito bem 5 clientes, mas através desse tempo a mais, você já consegue atender mais. E colocando tecnologia também, que você consiga estar de maneira mais ativa, trabalhando com o cliente, evitando que ele entre em contato, inclusive, né? Eu vejo isso, muito o contador está com a postura de toda semana, ver como é que estão as finanças do cliente, mandar um vídeo, fazer alguma interação. Então o cliente ele já vai se acostumando e nada acumula para o final do mês para ele pedir um monte de coisa. Você vai colocando todas as questões semanalmente ou diariamente. Então acaba que também tem ferramentas hoje de você atender por vários canais diferentes o cliente. Então, mas eu acho que parte muito quando você fala de escalabilidade, capacidade de atender, primeiro de você eliminar todas as tarefas manuais, né? Então é o que você faz hoje que no seu escritório que depende de ser humano para fazer, né? Então, acho que o ser humano é a coisa mais valiosa que existe. O principal estoque que existe do contador é o tempo dele, né? Então, se qualquer contador, né, tiver fazendo tarefas manuais repetitivas todos os dias, esse é o principal indício que aquilo pode ser automatizado, né? Não tem por que a gente colocar uma pessoa que estudou tanto fazer trabalho manual, repetitivo. Então, acho que se a gente tivesse mindset, você começa a eliminar item por item, item por item, e na prática vai sobrar algo que basicamente o contador vai estar oferecendo, né, as pessoas ligadas ao atendimento dos clientes vai estar oferecendo um grande valor, né, para muito mais clientes, né, aumentando essa relação de talvez 5 clientes por contador ou por funcionário do escritório para 70, 80, né, e mesmo assim medir, uma coisa muito importante nesse processo de buscar a escala, você ter como medir, né? Então, tem um indicador muito importante que é o NPS, o Net Promoter Score. Então, basicamente, é uma pergunta que você faz muito simples para os clientes a cada uma periodicidade mensal, trimestral, para entender se a satisfação deles tá boa ou não tá, né? Então, eu acho que você medir isso, né? Adotar estratégias de automatizar a tarefa manual, adotar uma postura cultural da empresa de valorizar o atendimento ao cliente, de excelência mesmo de atendimento. É o que a gente faz com o princípio de experiência UAU. E aí você monitorar a satisfação do cliente. Eu ainda vejo pouca gente fazendo isso. Acho que esse seria já um grande diferencial competitivo. É você saber, na ponta da língua, qual que é o NPS do meu escritório hoje. Qual que são os grupos e segmentos que eu atendo que tem um NPS melhor ou pior, né? Porque isso pode ter variação também. O segmento de comércio que eu atendo, o NPS geral dele é 30. Mas se eu olhar para o vestuário, é 70. Por que o comércio vestuário valoriza mais o meu serviço? O que eu estou fazendo de diferente para esse pessoal? Vamos entender e vamos melhorar. Então, ao longo do tempo, se você automatizar e tiver visibilidade do que o cliente está valorizando, de novo,
é se conectar com o cliente. Nesse momento de crise, exige muito mais o lado humano de estar próximo do cliente do que jamais existiu, né? E isso deve ficar depois da crise. Então, como que você escala isso? Eu acho que é importante pensar em tecnologia, automatização, mas não deixar de estar muito próximo do cliente, estar muito empático com ele e medir se o cliente está gostando ou não do que você está fazendo. E esse ciclo é um ciclo de melhoria contínua que deve perpetuar no escritório enquanto ele existir. Legal, muito bom, Vinícius. Obrigada. Acho que é legal trazer essa tua visão, essa tua Nossa. experiência, né? Sempre agrega bastante para a gente. E Luan, vou habilitar o meu microfone do Luan aí, vai contar para a gente, ele trouxe aí até um conteúdo, assim, para a gente ver, as diretrizes, né, a cultura da diretrizes, da Lúcia, assim, de todo mundo lá, agir muito rápido, né, isso é uma coisa que eu admiro muito, trabalhando com eles há um tempo, né, sócio. O Luan já tomou muitas ações e isso dá um grande resultado, um impacto muito rápido. Então o Luan vai contar para a gente quais foram as ações que eles tomaram, né, após o coronavírus. Então, Luan, fica à vontade aí para você contar e compartilhar com os nossos convidados aí, o que você conseguiu fazer nesse momento. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Joyce, obrigado. Vini, Lúcia. Quero primeiro só fazer algumas ligações ali com o que o Vini e a Lúcia falaram, né? Primeiro ali com relação à Lúcia, uma coisa que ela falou muito importante, né? A gente, como diretrizes, já por a Lúcia estar estudando essa questão em digital há mais de 10 anos, já vinha aplicando na diretriz desde 2015, né? Então, essa questão vai muito de encontro com o que o Vini falou, né? A gente ligar esses pontos e conseguir tomar algumas ações hoje que fazem muito parte do que já vem sendo construído ao longo de muitos anos, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente colocar aqui. E com relação também ao que o Vini falou, ligado a essa comunicação com o cliente, estar muito próximo também, né? O legado que essa crise, que esse momento que nós estamos vivendo, ele vai deixar, né? Então, de fato, eu preparei aqui só uma apresentaçãozinha muito rápida, só para a gente tratar aqui do que a gente está falando. Já está aparecendo para vocês aí a tela? Tá, perfeito. Fechou. Beleza. Então, assim, a gente fez algumas ações relacionadas a essa crise, logo antes, um pouco antes de a gente, no nosso estado de Santa Catarina, sofrer a suspensão total de atividades, né? Então, chegou o vírus no Brasil, a gente começou a monitorar de forma administrativa, vamos dizer assim, o que vinha acontecendo, e a gente já resolveu fazer alguns testes, né? Então, historicamente, a diretriz já trabalha há algum tempo com algumas pessoas home office, mas uma coisa é a gente trabalhar com uma parte da equipe, algumas pessoas pontuais home office, outra coisa é a gente mudar a essência do time para casa, né? Como ele falou, é um baita desafio, sempre vai ser. E aí, antes de a gente sofrer essa suspensão de atividades, a gente resolveu pôr parte do nosso time já home office. Até a gente fez esse post aqui na nossa rede social da Diretrizes, comunicando que a gente estava entendendo esse momento e já estava, em algum momento, colocando algumas pessoas mais no home office. Então, nesse dia aqui, a gente já tinha colocado cerca de 50% do nosso time home office. Aí as pessoas até estavam questionando a gente por quê, né? As pessoas, nosso time mesmo, né? Pessoal, por que a gente está fazendo isso, né? Será que não é um pouco de exagero? Nesse momento, era muito mais uma questão de teste, de entender o que estava acontecendo, do que uma parte de desespero, vamos dizer assim, né? Só que o que acontece? A gente fez isso num dia, no dia seguinte saiu o decreto suspendendo totalmente as atividades em Santa Catarina, né? Então, foi realmente tudo muito rápido, né? E aí a gente teve que se adaptar a isso mais uma vez. E aí, em 24 horas, a gente conseguiu alocar o time 100% em casa, né? Então, foi um desafio, óbvio, mas por esse histórico digital e a Lúcia já ter trabalhado isso há muito tempo na Diretrizes, a gente conseguiu fazer de uma forma plena e já adequar as atividades muito dentro do que a gente já vinha fazendo no escritório. Algumas ações que a gente fez depois do decreto, então, né? A gente faz reuniões diárias com o time, né? Então, o time inteiro, de alinhamento no final do dia. E os líderes fazem reuniões de alinhamento de metas, que a gente tem as metas mensais, semanais, diárias, com cada time. E cada líder faz com o seu time esse alinhamento também, além desse total de pessoas, né? A gente também, logo no início, já analisou nosso caixa, entendeu o nosso cenário, desenhamos cenários diferentes, né? Porque a gente tinha um planejamento estratégico aí apontado para o final do ano, até 2023, como a Lúcia falou, só que tudo mudou, né? E aí a gente parou, vamos desenhar aqui 3 cenários, né? O mais básico, um normal e um mais
mais complicado, né? Então a gente entendeu que momento a gente estava e quais eram as ações que a gente precisava tomar. Depois disso a gente elaborou essas ações para proteger nossa carteira atual de clientes, né? Então vai bem de encontro também com o Vini falou. E quais foram, né? Então a gente trabalhou em alguns planos emergenciais para clientes que a gente percebeu que eles precisavam, né? Então dependendo do nicho de mercado, atuação dele, comércio, restaurante, a gente trabalhou dentro desses nichos muito de forma individualizada nesse momento inicial. E aí depois também, além disso, a gente resolveu pegar essa comunicação e trabalhar de uma forma mais escalável. Isso muito trazendo o conhecimento que a Lúcia tem, né? De a gente não tá sempre se perguntando o que a gente precisa fazer para sair do atendimento, do trabalho linear e para a parte exponencial. Então, a gente montou semanalmente algumas conversas via Zoom, então tratando de assuntos específicos, né? Por exemplo, finanças, área de medidas emergenciais para os clientes, tributos, previdenciário. Então, a gente já começou a fazer isso logo no início, né? Assim que as empresas começaram a sofrer com isso. A gente chamou especialistas também de áreas específicas para falar com o nosso cliente. E os nossos feedbacks, eles foram muito positivos nesse momento, né? Então, os clientes, eles se sentiram abraçados. Então, foi bem legal essas ações que a gente vem fazendo até hoje também. Mantivemos também todos os atendimentos e entregas agendadas. Então, a gente, nesse momento, a gente optou por não mudar nada, por mais que os prazos de declarações eles sofreram alterações, enquanto o nosso time conseguir fazer essas entregas e a gente não ter que mexer nessas entregas, a gente não vai mexer. Então, isso foram algumas medidas que a gente fez lá, assim que o decreto saiu, até a gente conseguir executar isso aqui de forma plena. E ações para o futuro? Bom, ações para o futuro, basicamente a gente está trabalhando pensando nessa nova economia, né, nos novos negócios, o que esses negócios estão migrando, a forma de atendimento, como que eles estão fazendo isso, buscando oportunidade de crescer em nichos específicos. Então a gente mudou algumas questões muito relacionado à área de marketing, né? Então a gente adequou processo de marketing comercial até mesmo para novas abordagens. Então o foco nesse momento que a gente está vivendo hoje, agora, no dia de hoje, de fato, é proteger a nossa carteira e estar próximo de possíveis novos clientes. Então, a gente, de fato, não está indo de forma incisiva para trazer novos clientes, porque a gente entende que não é momento, né? Então, até porque, além de Santa Catarina, tem muitos outros estados que também estão em quarentena. Então, não faz muito sentido a gente falar em trazer a contabilidade, trocar de contabilidade. A gente vem fechando negócios sim, mas muito relacionado à abertura de empresas que já iam acontecer, que perceberam que nesse momento eles poderiam apostar e arriscar, né? Então, óbvio que o nosso planejamento nesse caso ele mudou, né? Então, a gente mudou totalmente as abordagens e nossos processos nesse sentido. E também a gente mantendo contato com os possíveis clientes, porque eu falei ali, como forma de apoio e ter mais um braço para apoiar aquele cliente, aquele possível cliente nesse caso. E também estamos trabalhando e desenvolvendo novos serviços para oferecer para os nossos atuais clientes e para os clientes futuros. Óbvio, que pode ser, no caso, como o Vini falou, BPO, a gente já tem BPO na nossa carteira, mas a gente também vem pensando em outros serviços também que vão ser necessários aí depois desse momento, né? Então, a gente vem executando o pós-decreto, vamos dizer assim, que está aqui na lâmina anterior, né? E isso aqui tudo já está sendo executado para depois que a gente estiver passando por esse momento. Então, essas foram as principais ações e a gente só conseguiu fazer isso de uma forma muito rápida, a gente entende, muito ágil, porque a gente já estava pensando lá em 2023, muito alinhado com o que a Lúcia trouxe para a gente internamente, né? Então, como a Lúcia diz, né, a gente executou aí quase 3 anos de ações em uma semana. Então, às vezes até a gente se pergunta, né, Lúcia, será que eu digo não só a gente diretrizes, mas nós, pessoas, empresas, quanto empresas, não somos muito lentos quando está tudo normal, né? Será que não é que agora que a gente está rápido, a gente é lento? Então, é isso que a gente se deixa perguntar, né? Lúcia, deixa eu interromper aqui. Olá, obrigada aí por compartilhar. Acho que sempre agrega muito as ações que estão tomando com os nossos contadores aí. Compartilhar conhecimento que faz sempre é bom para todos. Pessoal, se quiser fazer algum comentário no chat ali, eu vi que não tinha nada, fiquem à vontade. Se não der tempo hoje, a gente dá um retorno para vocês também. Nosso tempo aí está chegando ao fim. A gente gosta de fazer aí um bate-papo de não mais que 1 hora, para não ficar algo chato e pesado também. Então, agora eu vou dar aí uns minutinhos, 2, 3 minutinhos para cada um dos nossos convidados, né, que estão aqui compartilhando o seu tempo hoje com a gente, para deixar o recado final, né, falar o que
um final de semana, agora finalizando a semana, e deixar aí a sua visão, o que espera aí para os próximos meses, né? Legal. A Lúcia, pode ir? Não, quero. Uma das coisas que o Luan colocou ali, realmente, gente, a gente conseguiu, tá? Nós estávamos assim com um projeto de 3 anos, a gente conseguiu readequar em uma semana, tá? Digamos assim, nós mudamos a nossa rota em apenas uma semana. Mas uma coisa eu digo para vocês assim, digamos, da onde é que a gente olha tudo isso? Nós fazemos benchmark nas grandes empresas. Por que de repente nós fizemos um dia antes, tá, o nosso home office? Porque nós vimos a Conta Azul, nós vimos o movimento deles um dia antes também no processo. Aí eu digo, opa, Luan, olha lá, eles estão no processo, então vamos assim, ó, vamos nos preparar porque vem alguma coisa pela frente, tá? Então nós sempre olhamos assim, gente, nós temos sempre os nossos espelhos, tá? As grandes empresas que a gente está sempre acompanhando e vendo o que eles estão fazendo para que a gente possa também, digamos assim, da nossa maneira, adequar o nosso dia a dia, tá? E Vinícius, e a Conta Azul para a gente, assim, é uma das empresas que a gente sempre fica olhando o que vocês estão fazendo, e quando eu vi o teu movimento ali uns dias antes, eu disse, Luan, vamos nos preparar porque vem alguma coisa aí, o tsunami está vindo. Se eles estão mudando a rota, é porque nós temos que mudar a rota também. E foi muito tranquilo, porque tudo que o Luan colocou ali, nós fizemos em uma semana. Uma semana nós estávamos assim, com o nosso 2023 já trabalhando para fazer do crescimento. Então, é muito importante, gente, nessa questão de transformação, você estar sempre de olho no que os outros estão fazendo também. Digamos, você ter os teus modelos a seguirem também, porque tem muita gente com muita experiência, tem empresas maravilhosas que o movimento deles você pode trazer também para o teu. Então, assim, foi muito bom, mas isso base também em equipe. Nós temos uma equipe muito boa que conseguimos fazer essa virada rápido porque a equipe já estava bem preparada também. Então é isso. Tá bom, Lúcia, obrigada. Vinícius, fica à vontade também. Excelente. Bom, primeiro, Luan, parabéns aí também para agora ver de maneira mais consolidada o plano de vocês. Acho que é fruto de tudo que foi plantado, né? Eu acompanho a história de vocês, tenho o maior orgulho do trabalho que vocês estão fazendo e dessa virada de chave que vocês deram. Acho que colocou a diretriz na vanguarda, talvez aí como os foras de série, escritórios contábeis que eu tenho conhecimento aqui no Brasil. Então, bom, gente, acho que a questão principal, até vi aqui que o Werner colocou uma pergunta, mas acho que já foi respondida, né? Já. Mas ali, tá bom. Mas fica... acho que, assim, Werner, a pergunta do Werner foi o que fazer com aqueles clientes que não usam Conta Azul, né, ou não estão utilizando uma plataforma, um RP, né? Então, se ele já que, tem um RP, no caso, né? Então, se tem um RP ou está usando planilha, não, acho que ponto-chave o cliente tem que estar usando alguma coisa. E essa coisa que ele tem que estar usando tem que vir de maneira automatizada para o escritório contábil. Acho que o mindset se chega qualquer coisa que existir um trabalho manual, isso custa, né? Então, ou seja, você tem que pensar se esse cliente deve continuar sendo cliente ou se o preço que ele está pagando é justo, né? Porque se outro cliente que te dá zero de trabalho, né, e te paga a mesma coisa porque usa Conta Azul e isso já vem automaticamente, por que esse outro cliente que te paga a mesma coisa só consome 10 vezes mais tempo do teu time está pagando a mesma coisa, né? Então, será que você quer ter essa margem tão pequena ou até mesmo talvez prejuízo com esse cliente? Então, acho que algumas decisões têm que ser tomadas para entender quais são os clientes que você quer trazer de verdade para o escritório, né? E talvez o ponto-chave se esse cliente quer de verdade te ajudar, porque senão ele tem que pagar mais caro, né? Se eu quero continuar usando planilhas e quero que meu escritório contábil edite manualmente, até posso, mas acho que vai custar caro para mim, né? Então, se eu utilizar alguma coisa que já venha tudo automatizado para o escritório, aí eu vou ter alguma vantagem em relação a isso e principalmente a vantagem não é nem na questão do preço, mas acho que no apoio que o contador vai me dar, porque ele vai me acompanhar em tempo real, saber de verdade meu fluxo de caixa todo dia, me alertar sobre problemas. Eu acho que essa é a grande vantagem. Tá bom, vamos para a palavra final aí que a Joyce colocou. Acho que, vamos lá, toda crise tem início, meio e fim, né? As ações que a gente toma hoje vão dizer o nosso sucesso de amanhã, ou se a gente vai estar vivo amanhã, né? Então, acho que é um momento que, de verdade, todos os segmentos que estavam em transformação, principalmente devido à tecnologia, é um momento que acelera demais, né? Então, acho que o mercado contábil vai ter que estar preparado para, pós-crise, enfrentar muito mais concorrentes que estão com uma postura
muito mais digital, seja com todos os funcionários, seja com todos os clientes, e sendo muito mais produtivos e fazendo mais receita via serviços consultivos. Então, tem muita oportunidade, que nem a Natasha colocou ali na crise. Então, muitos vão aproveitar essas oportunidades. Eu acho que é momento da gente plantar. Eu fiquei muito feliz ali com a atitude que a diretriz está tomando. É momento de cuidar dos clientes, é momento de pensar em crescimento nesse momento. Eu acho que, e quando eu falo do que a gente planta aqui, a gente colhe lá na frente, é principalmente nisso, a postura que a gente vai ter com os nossos clientes, o quanto que a gente vai ajudar eles nesse momento, pode ter certeza que vai ser o que eles vão enxergar de valor lá na frente, e vão falar para os amigos, e isso vai voltar em termos de resultado para a empresa. E, bom, acho que quando eu falo de se preparar, não é só o escritório contábil, né? Acho que a transformação digital ela é completa, né? Inclusive, pensa só, hoje, muitos escritórios contábeis que eu conheço atendem comércio, né? E pensa só que o comércio foi muito afetado. O comércio não volta para o mesmo lugar. A Magazine Luiza acabou de lançar um marketplace que vai fazer com que todo mundo que tem uma loja, que tem estoque, se plugue neles e venda por eles, né? Então, como que o escritório contábil vai processar esse faturamento, né? Como é que você vai fechar lá se tudo que ele vendeu, recebeu de verdade, né? Porque essa informação vem do marketplace, como é que você vai importar essa informação? Não vai ser mais do jeito que era antes, né? Então, eu acho que assim, os clientes que o escritório tem, dependendo do segmento que ele atua, vão ser radicalmente transformados também. Essa aceleração vai acontecer nos clientes. E essa transformação provavelmente vai estar ligada ao aumento de uso de tecnologia por parte dos clientes também, né? Então, se o escritório continuar dessa forma, da forma que era antes da crise, ou até mesmo, principalmente, o que eu vejo quem está mais sofrendo agora nesse momento são os que não tomaram os passos anteriores de se transformar, vão ter que acelerar isso, né? Eu acho que tem que entender que essa aceleração dessa transformação primeiro vem do mindset, do próprio empreendedor contábil e do time, né? E infelizmente não é todo mundo que se adapta, né? Então acho que assim as decisões têm que ser difíceis, têm que ser tomadas rápidas, mas o que você faz agora você colhe lá na frente. E toda crise é um momento de oportunidade. Acho que o mundo não volta para o lugar que era antes. Acho que a gente vai valorizar muito mais a relação humana, muito mais a relação entre cliente e fornecedor. Não é só tecnologia. Eu acho que o mundo caminha para um lugar melhor, né? E sou muito otimista sempre em pensar dessa forma, e tenho certeza que quem sobrevive, né? Eu acho que esse grupo está aqui hoje, já está dando um grande exemplo, está em busca de conhecimento, está querendo fazer melhor o que faz, é um grande exemplo, né? Todos que vão assistir também essa discussão de hoje são exemplos de pessoas que querem mudar, né? Então tenho certeza que se todo mundo aqui criar essa corrente de querer mudar, uma corrente boa, quem ganha no final são os nossos clientes, são os nossos funcionários, e assim a gente transforma o mundo, assim que a gente vai transformar o mundo num lugar melhor, um lugar mais de valor, né? E acho que é isso que todo mundo está buscando e refletindo nesse momento. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, por estar com todos vocês aqui hoje. Legal, Vinícius. Obrigada a você pela participação, viu? Pessoal, então a nossa live aí, ela está chegando ao final. Eu quero deixar um recado aí para vocês também. Os contadores digitais estão firmes aí na caminhada nesse momento de crise. Tem muitos clientes nossos que já são clientes. A gente tem um grupo bem bacana de contadores já clientes nossos, e está sendo Quero agradecer esses clientes que estão aqui hoje, que estão contribuindo tanto lá no grupo, trocando experiências, atualizando, dando força um ao outro, sabe? Acho que esse é o momento mesmo. Esse movimento dos contadores digitais que a Lúcia idealizou era isso, né? A gente juntar, trazer tecnologia, as pessoas que estão no movimento se ajudarem. Então, primeiro, agradecer os clientes que estão aí dando essa força para a gente, fazendo esse movimento. Quem ainda não faz parte do movimento dos contadores digitais, quiser conhecer, a gente tem muito conteúdo, tem curso, tem mentoria, né? Tudo que a gente aprende, a gente está aplicando, está replicando. Eu fico à frente desse trabalho. E deixa seu e-mail ali no chat, nos procure nas nossas redes sociais. Graças a Deus está tendo muita procura, o pessoal está precisando fazer essa mudança. Na quinta-feira que vem a gente está abrindo uma nova turma também. Então, se alguém aí estiver pensando o que como é que faz tudo isso, nos procurem aí, que vai ser um prazer conversar, conhecer e mostrar um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? Vou te interromper para reforçar essa tua mensagem. Assim, a Lúcia falou muito do Vinícius aqui, mas assim, o que a Lúcia plantou nesses últimos anos está dando muito fruto. Então, o que a Joyce está fazendo hoje, a Lúcia, o que o Luan está fazendo foi fruto do que a Lúcia plantou. Eu tenho muito orgulho também de conhecer ela. O trabalho que a Joyce está fazendo hoje é fundamental, e tenho certeza que uma palavra que foi falada, uma frase que foi falada pela Lúcia ali, se aproxime das pessoas
boas que estão fazendo diferente. E esse trabalho que a Joyce acabou de comentar uma grande semente que está sendo semeada aí, se aproxime, porque de verdade dá resultado. A gente colhe frutos muito bons pô, Joyce, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz que a Joyce trabalhou comigo na Conta Azul um tempo atrás. Eu tenho muito orgulho de hoje saber que esse trabalho que você faz está sendo potencializado e parabéns. O que a gente aprende, a gente replica, né? Então, aprendi muita coisa na Conta Azul, com certeza. Quem vive lá e quem passa pela Conta Azul nunca mais esquece. É uma experiência uau para todo mundo, para o cliente e para quem trabalha também, né? Com certeza só agregou e hoje a gente está disseminando aí para outras pessoas também o que a gente aprende.